Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do Ação Parlamentar. Hoje a gente te explica como acontecem as votações eletrônicas nas sessões ordinárias. Também apresentamos o trabalho da Comissão de Ética sobre o conteúdo publicado pelos vereadores nas redes sociais. Tem ainda informações de um projeto de lei que, olha só, quer criar o programa Mãe Tarifa Zero para garantir gratuidade no transporte coletivo municipal às mães da cidade com filhos matriculados em creches municipais. E para fechar o nosso quadro Nomes da Cidade, hoje com a história de Barão de Mauá. Vamos juntos em mais uma edição do Ação Parlamentar. Você já reparou que no início das sessões ordinárias, o presidente anuncia que a votação dos projetos de lei acontecerá de forma eletrônica? Hoje você vai entender como funciona esse tipo de votação aqui na Câmara. Você já pensou como os votos dos vereadores nas sessões da Câmara são registrados? Aqui na Câmara de São José, desde maio de 2024, se utiliza um sistema de votação eletrônica. O objetivo é dar mais transparência às decisões e agilizar a contagem dos votos, substituindo a antiga votação simbólica. Existe um imperativo da publicidade que é determinado pela Constituição Federal, não só aos agentes públicos, mas principalmente aos agentes políticos, até por uma questão de moralidade. O parlamentar, o mandatário, o representante do povo, ele é obrigado a prestar conta dos seus atos. E isso inclui principalmente o seu voto durante um processo de análise de uma propositura, porque esse é o momento máximo da representação popular. É o momento em que ele está lá representando o seu povo e aprovando ou não determinado projeto de lei. Aqui no plenário, cada vereador vota numa base individual como esta. Durante o período de votação, é possível acompanhar quantos votos foram registrados. Já no final, o telão apresenta quem votou a favor e quem votou contra, garantindo toda a transparência. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, a tramitação está aprovada por unanimidade. A votação eletrônica é extremamente importante porque ela dá transparência no processo. As pessoas que estão assistindo pela televisão, vê o voto do vereador. Esse voto vai para a ata, né? Ele consta e ele tem um registro, então é muito, muito importante. Porque da outra forma você votava e registrava. Não tem filmagem, não tem nada, então era bem complicado. Eu acho que a votação eletrônica ela garante a transparência nesse processo democrático da Câmara. O sistema é preparado antes de cada sessão, com instalação e testes das bases de votação, do servidor e do telão. Ao final da sessão, é gerado um relatório oficial que é registrado no sistema da Câmara e disponibilizado no portal da instituição, conforme a Lei de Acesso à Informação. Quando a gente manifesta o nosso voto, ele tem que seguir de uma forma transparente para a população. E a forma eletrônica hoje, de acordo com as exigências do portal da transparência, tudo, acho que isso daí fomenta e agrega para o eleitor que a gente tenha aí uma transparência no processo de votação. Eu acho que esse é o ponto positivo, a transparência no processo de votação. A modernização das votações aumenta a segurança e a transparência, além de permitir que o público acompanhe o trabalho da Câmara e a decisão de cada vereador. O ritmo ele é muito mais dinâmico e, principalmente, muito mais auditável, e transparente para as pessoas que estão nos assistindo. Quando a votação não era eletrônica, eu peguei isso no meu primeiro mandato, fiz até uma explanação aqui no plenário a respeito disso, solicitando o voto digitável para que as pessoas possam, logicamente, saber quem votou em quem. Na grande maioria das vezes aqui era levantando a mão, os contrários se manifestem, mas não era uma coisa que as pessoas conseguiam ver, principalmente através da transmissão pela TV e, logicamente, a votação eletrônica, a votação digital, ela traz mais segurança e mais transparência. O sistema registra o horário de início e término da votação, assim como cada voto individual,
que é incorporada ao extrato oficial da sessão. Essas informações ficam disponíveis para consulta pública. A Câmara também transmite suas sessões ao vivo, reforçando a transparência das decisões. A população quer transparência, a população quer saber como os seus legisladores, no caso nossos vereadores, como nós votamos. Então é fundamental que haja essa transparência. Aliás, eu sou a favor dessa transparência, independente do voto secreto. Se o voto for secreto, por que não abrir? Então eu acredito que nem deveria ter voto secreto em nada. Totalmente aberto para que a população saiba como o seu vereador vota. Com a votação eletrônica, a Câmara de São José dos Campos garante mais agilidade, segurança e clareza nas decisões legislativas. O cientista político destaca ainda que, enquanto a votação manual no passado podia abrir dúvidas quanto ao resultado, o sistema digital torna explícito o posicionamento de cada vereador. Antigamente, quando era o sistema manual, o parlamentar poderia se esconder. Hoje não mais. Hoje fica completamente explícito o seu posicionamento durante a análise de uma propositura. Todos os 21 vereadores de São José têm as redes sociais ativas. Mas será que o que é compartilhado e o comportamento dos parlamentares na internet pode ser alvo da comissão de ética? Vamos descobrir na reportagem. Esse é o dia a dia no gabinete de um vereador. Um trabalho conjunto para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. E a atenção que é dada ao cuidado do vereador no plenário e na rua, com a população, é a mesma nas redes sociais. Em tempos de informação rápida e digitalizada, o posicionamento do parlamentar nas redes exige cautela e credibilidade. Por isso, aqui no gabinete do vereador Carlos Abranches, tudo que vai para as mídias sociais precisa passar por ele. O Abranches, por ser um vereador agora e ser jornalista há mais de 30 anos, então assim, tem uma preocupação muito grande com a qualidade da informação. Tá? Então assim, tudo tem que ser muito checado, tem que ser uma informação clara, tem que ser de importância para quem está vendo, para quem está lá na rede social, tem que realmente informar. Então isso é um cuidado que a gente faz todo dia e em todas as pautas. Abranches já esteve do outro lado do debate público. Jornalista de formação, o parlamentar entende os limites da liberdade de expressão, sobretudo nas redes sociais. Até para um enfrentamento político mais contundente, ele sabe que é preciso respeitar o decoro. É perfeitamente possível você opinar sem ofender. É perfeitamente possível você expressar a sua opinião sem criar uma situação que seja afrontosa a alguém, e quando você cria isso, você dá a sua opinião de maneira assertiva. A palavra assertividade significa você dizer de maneira precisa, direta, vigorosa, contundente, aquilo que precisa ser dito, porém sem perder o outro, aquele que vai receber. O desconforto existe? Existe. Mas se eu tiver o bom senso regendo todos os meus valores, eu vou saber muito bem juntar o cidadão que tem o direito à fala e o vereador que tem a obrigação de manter esse padrão elevado na hora de dar sua opinião. A chegada das redes sociais no debate político e a sensação para alguns de que a internet é uma terra sem lei acrescentou novos capítulos a um debate que envolve os limites do decoro parlamentar e o cumprimento do Código de Ética. A pergunta que fica é: será que o que um parlamentar comenta ou diz nas redes pode afetar a permanência no mandato? Um vereador pode o quê? Ele pode cobrir a reunião que ele teve no bairro? Ele pode. Ele pode dar entrevista na televisão sobre um projeto de lei que ele propôs e que é bom para a comunidade ou que é bom para aquele setor que ele defende? Ele pode. Ele pode fazer uma live? Ele pode. O que ele não pode fazer é agir de maneira que não seja virtuosa, que seja viciosa, que seja de maneira mentirosa, que ele falseie a verdade. Ele crie fake news, que ele ataque as pessoas, que ele crie momentos de conflito. Por quê? Porque a cidade ela precisa de paz para se desenvolver e desenvolver o bem-estar social. Uma cidade conflituosa, com uma Câmara conflituosa, com pessoas que não se dão, não é uma coisa boa para a cidade. Em São José dos Campos, a Comissão de Ética da Câmara observa de forma atenta a conduta dos parlamentares no plenário.
Caso haja denúncias formais de atitudes que ferem o regimento e o decoro parlamentar em ambiente virtual, isso pode virar tema de análise. Em dezembro, o Conselho de Ética do Congresso Nacional apurou 2 representações contra deputados por supostas acusações caluniosas nas redes sociais. Aqui na Câmara de São José não houve denúncias de violações nas redes, mas a Comissão de Ética foi acionada 3 vezes com representações protocoladas por falas proferidas durante sessões. Como funciona? Tem alguma ação, é o presidente que vai encaminhar para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética tem uma relação de vereadores que fazem parte dela, tá certo? Chegou essa denúncia, ou seja, chegou esse encaminhamento para a Comissão de Ética, a comissão se reúne, tá? E aí ela vai dirimir sobre aquilo que o presidente está encaminhando. Pode ser que ela ela faça uma reunião e fala, presidente, não compete a nós isso que está sendo reportado. Pode ser que ela então vai instaurar um processo e chamar as partes envolvidas naquela questão para ser ouvida, tá? E aí ela dá os encaminhamentos que o regimento interno determina. De repente é uma suspensão, é uma comunicação verbal ou por escrito, aí depende muito do conteúdo. Há na Constituição Federal uma prerrogativa ao parlamentar chamada de inviolabilidade política. É uma espécie de proteção jurídica que garante ao exercício do mandato uma atuação livre de qualquer tipo de censura. No entanto, abusos desta imunidade também são passíveis de punição. A lei garante a ele a inviolabilidade do direito de voto, do direito de posicionamento, porque ele defende algo que é o interesse do povo. O vereador, basicamente, é o representante do povo. Então, agora, isso não é absoluto. Essa inviolabilidade não traz a ele um manto divino que ele possa falar qualquer coisa que ele estará impune. Isso tem um limite. Alguns entendem que esse limite é a tribuna. Outros entendem que esse limite pode ser além da tribuna, mas nas comissões, nos discursos, no contato com o povo. Então, depende muito do que ele vai defender, do abuso do direito à comunicação que ele cometa e da falta ética que ele comete. Para a Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos, debates em torno do decoro parlamentar fazem parte do ambiente político. Porém, atitudes que poderiam fugir do adequado serão sempre analisadas. O decoro, né, é algo do dia a dia de cada parlamentar, né? Então você tem um conjunto de normas que você precisa manter a cada dia. Volto a dizer, a sua opinião, a sua votação é tudo garantia. É garantido constitucionalmente, inclusive. Só não pode os excessos. Então são esses excessos que cada parlamentar, cada pessoa, aliás, cada cidadão precisa tomar cuidado cada vez mais. Vamos para a nossa primeira pausa e no próximo bloco você vai conhecer um projeto de lei em tramitação que quer gratuidade no transporte público para mães levarem crianças às creches. Eu volto já. Voltamos com a ação parlamentar. E olha só, um projeto de lei apresentado pela vereadora Juliana Fraga, que está em tramitação aqui na Câmara, quer instituir na cidade o programa Mãe Tarifa Zero, com o objetivo de garantir gratuidade no transporte coletivo municipal às mães ou responsáveis legais por crianças regularmente matriculadas nas creches do município. A rotina da Graziela começa cedo e exige fôlego. Com a filha no colo, ela enfrenta a chuva ou o sol para garantir que a menina frequente a creche. Como não conseguiu vaga no bairro onde mora, o trajeto se torna uma maratona diária. Não é fácil porque a gente tem que trazer, não tem vaga no bairro, e tem que ter vaga em outro bairro e sair dos nossos filhos de manhã, na chuva, com sol, para vir para a creche, né? E a gente ir trabalhar também, não deixar só
no peito do pai. Por exemplo, meu marido mesmo vai ter que arrumar bicicleta para me dar o vale transporte para trazer. Além do cansaço físico, os custos também são elevados. Para muitas famílias em vulnerabilidade social, o valor da passagem de ônibus para levar e buscar a criança consome parte considerável da renda. Para Graziela, cada centavo conta. Pesa. Ainda mais eu não recebo Bolsa Família. Eu não fui aprovada no meu Bolsa Família, né? Então eu tenho que trabalhar para trazer minha filha. Se eu não trabalhar, não tem como trazer minha filha. Meu cunhado vinha pegar ela, mas 150 por mês que ele me cobrou, pesa. Então eu tinha que dar meu jeito. Foi ouvindo relatos como o da Graziela que a vereadora Juliana Fraga propôs a criação do programa Mãe Tarifa Zero. O projeto de lei, que está em tramitação na Câmara, autoriza a criação de um cartão de transporte gratuito e exclusivo para mães ou responsáveis legais de crianças matriculadas na rede municipal. O objetivo é impedir que a falta de dinheiro para a passagem tire a criança da escola. Para a criança, então, esse período de desenvolvimento é socialização, é aprendizagem, é fala, é locomoção. Tem todo um planejamento e aprendizagem para ela. Então, isso seria ótimo, até mesmo para garantir que essas crianças, né, continuem indo para a creche, que não seja um empecilho a parte do ir e vir, né, o valor, o dinheiro que a mãe não tem para deixar seu filho na creche. Isso seria o ideal. Pelo texto do projeto, para ter direito ao benefício, a família precisa estar cadastrada na Secretaria de Educação. O critério principal é a distância. A residência da criança deve ficar a mais de 1,5 km da creche. A ideia é dar condições para que as mães possam trabalhar tranquilas, sabendo que o deslocamento está garantido. Nós temos uma parcela de mães que precisa fazer esse deslocamento e precisa pagar uma passagem para descer, para deixar a criança, depois para pegar outro ônibus para ir para o seu serviço, e muitas vezes elas não têm condições de custear isso, né? Fica mais pesado. Então, como não é uma para todas as mães, mas para as mães que realmente precisam e necessitam, a gente fez essa proposta. De acordo com a vereadora Juliana, a creche é essencial para o desenvolvimento das crianças e para que as mães responsáveis mantenham sua rotina de trabalho. O projeto busca reforçar esse direito, reduzir a evasão e fortalecer a proteção à infância. Então é lógico que vai ter que ter um critério bem feito pela Secretaria de Educação e Transporte para a mãe requerer esse benefício. Então, assim, esse benefício garante assiduidade, garante aprendizagem, garante dignidade para as crianças e para as mães, né, para que elas possam trabalhar tranquilo, para que elas, muitas vezes, por problema financeiro, ela deixa de levar a criança. Como está em tramitação, o projeto ainda precisa ser aprovado para que o programa possa ser executado na cidade. Enquanto isso, mães como a Graziela seguem apertando o orçamento para não comprometer o desenvolvimento dos filhos. Eu tenho que trabalhar para trazer ela, que querendo ou não é desenvolvimento. Minha filha desenvolveu muito na creche, então ela precisa estar na creche. Todas as crianças, eu acho. Mais um intervalo aqui no Ação Parlamentar e na volta você vai conhecer mais sobre a história de Barão de Mauá no nosso quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta e hoje o Nomes da Cidade conta a história de Barão de Mauá, um empresário influente do século XIX que ficou marcado pelas ideias visionárias na área industrial. Hoje, uma rua de São José dos Campos leva o nome dele. Essa rua tranquila e cheia de casas no Jardim Esplanada carrega o nome de uma importante figura da política e da indústria brasileira, o Barão de Mauá.
Nascido no Rio Grande do Sul em 1813, foi batizado com o nome de Irineu Evangelista de Souza. Foi comerciante, fazendeiro e banqueiro. Tinha um pensamento visionário e foi um dos primeiros a pensar em um processo de industrialização no Brasil. Ele foi um homem de muitas posses, né? Um homem bastante enriquecido durante o século XIX, durante a época, né, do Império, basicamente do Segundo Reinado. E era um homem que usava essas suas posses, né, para investir em determinados negócios que ele achava interessante, né? Agora, o tipo de investimento, onde investir, é o que acaba chamando a atenção, porque nisso ele difere de outros do seu tempo, né, da sua época. Vamos lembrar que é a época do auge da economia cafeeira, inclusive a gente aqui no Vale do Paraíba, a gente está no local onde foi, né, a era de ouro do café. O Barão de Mauá, então, ele vem numa lógica um pouco diferente. Em 1854, devido à sua grande contribuição para os primeiros passos da industrialização brasileira, ganhou de Dom Pedro II o título de barão. Justamente por seus empreendimentos, por se destacar nos seus negócios, né, ele vai receber o título de barão, né, um título de nobreza. Então, era o Império, né, o Dom Pedro II, o Império o reconhecendo como um homem de muito valor, né? Que era assim, dentro de uma monarquia, assim que você reconhece, né, os feitos. Então, dá a ele o título de barão e referência a Mauá, que foi a região, né, de onde ele veio, né? Então, ele vira o Barão de Mauá. Então, não é assim que ele era proprietário de terras, né, em Mauá. Não é exatamente isso. É mais um título simbólico, né, uma referência de onde ele veio. Mas esse pensamento à frente do seu tempo fez com que Barão de Mauá enfrentasse resistência. A professora de História do Brasil relembra a chamada Era Mauá, período marcado por investimentos na indústria impulsionados pela visão modernizadora de Mauá, mas que terminou com a falência do próprio barão, principalmente pela falta de apoio do governo imperial, que priorizava o café, e pela oposição da elite agrária conservadora. A gente chama essa primeira tentativa, né, de industrialização de Era Mauá, né? Então, assim, de fato, ele tem esse mérito de ter sido esse cara, de olhar para um desenvolvimento industrial, de querer colocar o Brasil nesse trem da história aí, né? De posicionar o Brasil como um país, né, que começa a se industrializar já no século XIX. Porém, ele vai sofrer muita resistência da elite aqui, justamente porque ele estava investindo numa ideia que não era o que era lucrativo para a elite naquele momento. Barão se tornou visconde de Mauá em 1874. Depois de uma vida ligada a empreendimentos, morreu em Petrópolis no ano de 1889. As ideias visionárias foram importantes para um processo de industrialização que viria no século XX. A gente deve a ele essas primeiras empreitadas, né, da industrialização no Brasil, que, na verdade, não foram bem sucedidas, e isso só veio a se consolidar mesmo, a industrialização, né, anos depois, com a ação do Estado durante a Era Vargas, né? Então, tem muito chão pela frente entre essas primeiras tentativas do Barão de Mauá e, de fato, a gente começar a ter um processo de industrialização. A escolha do nome dele para uma rua na cidade de São José dos Campos veio de uma lei de 1958. Embora sem relação direta com o nosso município, a figura de Barão de Mauá se encaixa com os ideais de cidade inteligente e tecnológica que o município carrega. Por essa perspectiva, né, de uma cidade que começa a construir essa identidade mais ligada ao desenvolvimento industrial, faz sentido que exista, né, uma rua com o nome Barão de Mauá, porque na trajetória da industrialização no Brasil é um nome que se destaca, né? É como eu falei, nos livros de história aparece, né, a Era Mauá, né? Então, eu acho que faz sentido nessa narrativa, né, que São José tenta construir para si, de ser essa cidade moderna, tecnológica, industrial.
Chegou ao fim mais uma edição do Ação Parlamentar. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever todas as nossas reportagens de hoje no nosso YouTube, em @TV Câmara SJC. Até a próxima!